E fala galera, beleza? Alucard na área novamente e nós estamos na Matilha Board Game, prontos para trazer mais um conteúdo para vocês. Novamente um conteúdo diferenciado. Estamos aí de novo com o Rafael. O Rafael está nos ajudando aí, né? Me fez o convite para nós falarmos de board games com temática de narrativa. Nós já temos um vídeo aí no canal. Se você ainda não viu o vídeo, aproveita para clicar no card que vai estar aparecendo aí para você. Já confere lá, nós falamos do Fallout The Board Game. O Rafael ele tem um canal no Telegram, que é um canal voltado aí para a galera que curte a arte da escrita, de roteiro. E o Rafael tem um bom currículo aí nesse assunto. Ele já tem um romance publicado, que é a Invasão de Tanagor. Ele tem contos aí publicados em outros livros. Ele tem uma graduação, né, de roteiro de filmes, né, Rafa? É isso mesmo? Isso, roteiro de TV e cinema. TV e cinema, e dá aula de roteiro de quadrinhos. Então você tem aí a oportunidade de estar participando do grupo de Telegram com alguém aí que é profissional da área. O link está nos comentários, eu estou deixando aí nos vídeos. Aproveita lá e já entra no canal dele. Maravilha, mais uma vez eu agradeço, né, estar aqui no canal do Matilha Board Game e também levando esse conteúdo para o canal do Telegram, lá para os ouvintes, né, conhecer um pouco mais sobre board game e as histórias, né, que tem por trás, né, ou seja, board games aí mais voltado para a narrativa, para aquelas pessoas que, especificamente falando lá do Telegram, que gosta, né, da história, da criação de história, entender como isso é desenvolvido, a gente consegue, né, levar isso para o ambiente do jogo também, né? Então, não é só escrever uma história para um livro, ou para um quadrinho, ou uma história para o cinema ou para a série. Você também precisa, né, ter o conhecimento aí para criar essa história e levar ela para um jogo de tabuleiro, por exemplo, ou um jogo de mídia digital aí dos novos consoles, das novas gerações. Então a história ela está em todo lugar, né? Como eu costumo dizer, tudo é história. E aí então a gente fez essa parceria aqui. Eu pedi para o Alucard me ajudar também, indicando jogos que têm essa narrativa mais profunda, que vai te envolver e que você jogando vai poder tomar decisões, e isso vai influenciar no seu jogo, no teu personagem, às vezes trazendo benefício e às vezes, né, jogando você numa cilada aí que vai ser uma bela de uma enrascada. E hoje a gente vai falar do que, Alucard? Que eu já sei que vem por aí, é um dos meus jogos preferidos em questão de temática. Tá até aqui uma dica para vocês. Exatamente, hoje nós vamos falar aí do Eldritch Horror. Foi um dos primeiros board games que eu comprei aí quando eu iniciei no hobby dos board games. Eu comprei o Eldritch Horror aí de uns dos primeiros, acho que no segundo ano de coleção eu já adquiri o Eldritch Horror. O Rafa jogou muito com nós o Eldritch Horror, o Pontas jogou muito com a gente também. É um jogo que, na minha opinião, ele é sensacional. Esse universo, né, do Lovecraft, o universo aí do Cthulhu, a galera aí explodiu no universo geek, podemos dizer assim, né? Ele entrou levando para todo lado, exatamente. E ele começou, né, galera? Ele vem dos livros e ele foi aí, eu diria que engolindo tudo, né? Agora recentemente eu já vi que tem jogos para console, jogos digitais já inspirados também no universo do Lovecraft. E os board games, cara, já saiu muita coisa. O Eldritch Horror, ele foi aí um dos pioneiros. Hoje a gente já tem o Mansion of Madness, a gente já tem o Cthulhu Mind Eye, já tem até um Pandemic, né, que é baseado no universo do Cthulhu. Então, assim, realmente é um assunto que ele tá em alta no universo geek, né? Podemos dizer que ele chegou aí como Star Wars, né? Todo mundo tem a obrigação de saber quem é o Cthulhu, né? Pelo menos do Cthulhu você tem que saber, o resto, né? É o pessoal que se aprofunda mais. E o Eldritch Horror, então, vai ser o jogo que nós escolhemos para falar dele hoje. Exatamente. Então, se você não conhece o Eldritch Horror, ou então os contos aí do HP Lovecraft, né? Antes até de começar a falar, eu já deixo para vocês aqui, ó, esse
Olha o tamanho do livro. Aqui está reunido, não sei se todos, mas pô, a grande maioria dos contos do Lovecraft, e é o que você precisa ler aí para complementar, por exemplo, o jogo, né? Porque é um universo muito extenso, então o jogo com certeza não vai entregar para você tudo mastigadinho assim, né? Ele vai entregar para você o que você precisa saber para jogar, mas o universo do Lovecraft é muito grande, né? É infinito. Então vale a pena você aí investir nas outras mídias que a gente depois fala aí. Mas o Eldritch Horror, que a gente vai falar aqui especificamente desse jogo, é um jogo que eu adoro, justamente porque a temática ajudou muito, né? Então, por exemplo, como a gente falou no vídeo anterior do Fallout, se você é um grande fã do Fallout, cara, vai ser praticamente impossível que você compre o jogo e não goste, né? Você vai comprar e você vai amar, do mesmo jeito que eu já gostava do Lovecraft, e quando eu conheci esse jogo aí, que o Alucard comprou, eu logo me apaixonei, né? E é um jogo excelente. E Alucard, para começar então, qual que é a história do jogo? Ele traz uma coisa específica, uma coisa mais abrangente? Como que é a história do Eldritch Horror? Para nós falarmos, né, da história do Eldritch Horror, vamos dar uma pincelada aí para quem ainda não entende, né? Eu acho que a galera do universo geek é bem difícil alguém não saber pelo menos o básico desse universo, mas vamos dar uma pincelada aí nesse básico, porque só assim para a gente conseguir explicar ali como que o jogo funciona historicamente. A ideia do Lovecraft basicamente é que o mundo, o universo dele não foi criado por um Deus onipresente, onipotente, né, onisciente. Isso são meras fábulas. Não há Buda, não há Alá, não há Jeová, não há esse tipo de coisa. O universo dele ali, os humanos não possuem almas imortais, né? Que quando a vida vai abandonar o corpo, a pessoa vai para um outro reino ou algo do tipo. No universo do Lovecraft, morreu, virou poeira, né? A sua alma não tem muito destino, não tem muito para onde ir. E aí, ambientado nesse universo, ele tem um panteão, né? E é um panteão um pouco convencional do que a gente conhece aí, né? De, por exemplo, o panteão grego ou o panteão nórdico, porque ele é formado por criaturas monstruosas. Não é aquele, né? Uma coisa mais sinistra, né? É mais para esse lado do horror. Então não é uns deuses convencionais. Aí tem deuses como o próprio Cthulhu, né? Que é o mais famoso aí do universo. Vai ter o Azathoth, Dagon, entre outros muitos deuses que vão formar aí esse panteão. E no Eldritch Horror os jogadores são investigadores, obviamente sobrenaturais, né? De coisas sobrenaturais. E eles estão ali numa luta contra o tempo para impedir que o ancião em questão, né, os jogadores vão selecionar o ancião que vai ser enfrentado no início, antes de começar a partida. Então eles vão ali iniciar uma investigação tentando reunir tudo que eles conseguem para impedir que aquele ancião desperte. Porque se o ancião despertar, ele vai destruir tudo, vai acabar com o mundo. Então os jogadores vão ter aí que correr contra o tempo e cooperar. É um jogo totalmente cooperativo. Vão ter que cooperar entre si para que eles possam aí estar impedindo o renascimento do ancião que eles escolheram. Então o jogo ele vai passar basicamente nesse contexto, né? O que vai mudar é que quando você escolhe um ancião, você adiciona cartas de evento daquele ancião específico às outras cartas do jogo. Então você traz a temática daquele ancião para aquela partida. Vamos jogar de Cthulhu, vai ter ali um deck do próprio Cthulhu. Vai jogar de Azathoth, vai ter um deck do Azathoth. E isso traz aí uma imersão não tão genérica, né, do que as cartas comuns, porque você acaba adicionando a cada partida, escolhendo um ancião diferente. E aí você vai jogando ele de várias formas e com certeza entrando na história de cabeça. Não tem nem como você não entrar na história. O legal desse jogo é que o tabuleiro, né, é o mapa mundi. Então você não fica, né, recluso num ambiente só, num lugar só. Você pode viajar o mundo inteiro colhendo pistas, né, Alucard, que Isso. é bem importante para o jogo também, né?
colher essas pistas. E outra coisa que eu achei incrível, né, é que ao mesmo tempo que você está colhendo essas pistas, está viajando pelo mundo, portais vão se abrindo e criaturas vão escapando desses portais e você tem que enfrentar essas criaturas e também tem que fechar esse portal. Então é um jogo que te dá muito trabalho para fazer enquanto as coisas estão acontecendo e o tempo está correndo, né? Você não pode ficar demorando muito, porque senão o grande ancião vai ser invocado e o grupo inteiro vai perder o jogo. Exatamente. Os portais, conforme você não fecha eles, a cada vez que vai andando, né, o relógio do cosmológico que ele tem lá, cada vez que ele cai num portal, num símbolo do portal e o portal tá aberto, você acaba avançando o tempo mais rápido. Então você tem que estar sempre atento, realmente fechando os portais, porque se você vacilar, o ancião vai despertar. Em alguns casos você perde o jogo na hora, se o ancião despertar. Em outros casos você tem uma tentativa quase impossível de tentar derrotar ele despertado, mas é muito difícil. Segue bem a linha dos contos mesmo, né? Que tentar enfrentar um ancião é uma coisa impossível. Então, os níveis de loucura, né? Também tem essa coisa de insanidade no jogo? Tem. A gente vai falar um pouco mais da insanidade no outro tópico aqui, mas tem sim, a gente vai falar dele. Maravilha. Isso daí é uma coisa que também está muito presente nos contos, né? E eles conseguiram levar para o jogo. Então a gente já entra nesse assunto em questão. Mas jogando o Eldritch Horror, o que ele te proporciona? Eldritch Horror, primeiramente, com toda certeza, a mecânica de imersão narrativa. Cara, é o ponto-chave do jogo, né? Você vai ter ali várias cartas de encontro, e cada encontro, ainda dependendo da localidade como que você vai estar, né? Como tem lá o mapa mundo, você pode estar numa cidade, você pode estar no mar, você pode estar numa área selvagem. Então cada carta já contém ali 3 opções diferentes de encontro que depende de onde você esteja. E aí esses encontros você vai ter que fazer testes, né, de acordo com os atributos dos personagens, e você passando ou não, você vai sofrer aí consequências ou receber algumas bonificações, ou simplesmente se livrar de levar um dano, de ser preso, de acontecer algo com você. Então ele já tem essa mecânica narrativa muito grande. Assim como o Fallout, para quem gosta disso, ele vai te proporcionar aí uma imersão grande. Diferente do Fallout, é uma experiência narrativa mais completa, né? Não tem como alguém tentar acelerar o jogo e acabar o jogo rápido, porque você não está jogando contra os outros jogadores, está todo mundo cooperando. Então não acaba tendo ninguém na mesa que acelera, né, leva o jogo para o fim de uma forma muito rápida, a não ser que a galera não fechar os portal, né? Aí não tem jeito, o ancião vai despertar mesmo e vai matar todo mundo. Então, narrativa, ele vai aí com certeza trazer. Ele tem aí uma grande rejogabilidade, e essa rejogabilidade vem por 2 fatores que eu considero importante. O jogo tem muito personagem, então você acaba querendo experimentar vários personagens. E os personagens são muito legais, são muito carismáticos. Tem personagens que eles agem em vários campos diferentes. E o jogo tem vários anciões. Então você vai acabar jogando contra um ancião. É uma mecânica, é um modo de jogar, é um setup. Quando você troca o ancião, é outras mecânicas, é outro setup diferente. Então ele proporciona, além de uma grande imersão, uma grande rejogabilidade. Os encontros que você passa, que você acha no jogo, eles ramificam para vários caminhos diferentes. Isso é sensacional, porque por mais que você às vezes compre o mesmo encontro, você pode ir para um caminho que você não foi pela outra vez. E assim, comprar o mesmo encontro acaba sendo difícil, pelo fato de ter muito, e como eu disse, cada carta de encontro tem 3 tipos de encontro diferentes. Então imagina, às vezes você compra a mesma carta, só que você está na cidade, e aí você lê o encontro da cidade. E aí você compra essa mesma carta numa outra partida, só que você está no mar. Então você vai ler um encontro diferente do mar. Então, cara, é muito difícil repetir.
Então é um jogo que, na minha opinião, é eterno na sua coleção. O que o Eldritch Horror vai proporcionar, sem sombra de dúvida, é jogo para sua vida inteira. E eu não estou falando de expansão, que é uma coisa que ele tem, e tem muita expansão mesmo. Você pode adicionar personagens, mais anciões, você vai para mapas diferentes, para localidades diferentes. É um jogo que, para melhorar, tem tudo no Brasil. A Galápagos trouxe aí praticamente tudo do Eldritch Horror. Então, ele vai te proporcionar uma experiência narrativa completa, sem dúvida. É um jogo que você precisa ter, nem que for para ficar na prateleira. Exatamente. Ele é um jogo lindo, é uma caixa pesadíssima, então ele vem com bastante conteúdo. Eu adoro isso, apesar de ser um jogo complicado em questões de regras, né? Você acha que leva um tempinho para você se adaptar, mas depois que você pega o jeito, vai embora. Então até queria entrar na questão da dificuldade por conta disso. Por ter muitos elementos, ele acaba ficando difícil, atrapalhando na narrativa, porque às vezes, né, o cara para consultar o manual e aí dá aquela parada na narrativa. É uma coisa que some rápido depois. Cara, dificuldade do Eldritch Horror, né? Dificuldade do jogo em si, de se jogar ele. Eu diria que ela é de média para alta. É um jogo difícil. O Eldritch Horror, ele é difícil. Até quando você pega o ancião que o jogo recomenda, né? Você começar, que é o ancião mais fácil ali, já é difícil. Mas ele tem uma curva de aprendizado muito boa. Quando você pega o esquema ali de não ficar deixando o portal aberto, de não ficar vacilando, você acaba ali passando os primeiros anciões mais fácil. Vai, por exemplo, quando você põe o Cthulhu na mesa, cara, olha, é difícil, é muito difícil. Eu particularmente gosto, porque eu gosto que o jogo me desafie. Se eu só sentar ali e não ter dificuldade nenhuma, eu não vejo muita graça nisso. Então eu diria que a dificuldade do Eldritch Horror, ela é na medida. Ela não é nem insana para aquele cara que não gosta de coisa muito difícil, mas também não é muito fácil. Ela é na medida. E aprender as regras dele, eu acredito que vai ser ali no máximo na primeira partida, que você vai ter que consultar o manual algumas vezes. Depois disso ele vai fluir muito bem. A mecânica de teste dele é bem simples. As ações que os jogadores podem fazer, tem um guia rápido que você bate o olho ali, você já lembra o que você pode fazer. Então, da terceira partida para frente, acho que você dispensa o manual. Você não vai mais nem precisar dele. Então eu acho aí que, para regras, ele é um jogo que eu considero simples. Eu comprei ele bem no começo do meu hobby, eu não conhecia muito de board games, né, de várias mecânicas diferentes, então não foi um jogo muito difícil de eu aprender. Hoje em dia eu compro board games e essa mecânica é igual do jogo lá tal, você já acaba, então eu não tinha essa comparação, né, porque eu tinha poucos jogos na coleção. Então eu acho que ele não é um jogo difícil, você não precisa ficar lembrando de muita coisa. Tem que mexer aquele token ali, tem que mexer aquilo ali. É mais você se concentrar no seu turno mesmo e avançar o marcador de perdição lá. Basicamente é isso. Então, recomendo ele porque não é difícil, como porta de entrada também para quem quiser começar no hobby aí, sem dúvida. Maravilha. E a questão do público, né? Como a gente já sabe, se tratando de Lovecraft, não é uma coisa assim já tão indicada para público infantil, né? Já é uma questão aí já mais de adolescente, adulto, né? Exatamente, né? Quando eu comprei ele, a minha filha mais velha, a Júlia, era bem pequena e ela morria de vontade de jogar e eu não podia deixar ela jogar, né? Eu acabava jogando mais com a minha esposa mesmo, então não é recomendado, né? É um jogo de horror, né? A gente vai falar aí daqui a pouco do ponto de insanidade, né, que tem dentro do jogo ali, dessa representação que o jogo traz. Então, adolescente aí, com certeza, hoje, acho que na faixa dos 15, 16 anos aí, dá para jogar tranquilo já ele aí, não é um horror tão pesado assim, né, mas é algo que não é recomendado para criança. E os fãs, cara, é que nem você disse, se o cara é fã, o cara tem que ter, porque vai agradar com certeza, ele vai gostar, isso eu não tenho nem dúvida. E, novamente, porta de entrada, tá começando no hobby, gosta do universo do Lovecraft, cara, vai sem medo.
vai sem medo que é compra certa. E eu conheço muita gente aí no canal que deixou nos comentários que começou no hobby depois de ter jogado ele. Jogou na casa de um amigo, apaixonou e entrou no hobby. Então é um jogo sensacional, realmente. Foi o meu caso. Eu não entrei no hobby, mas é um jogo que eu joguei assim logo de cara e, cara, me conquistou. Se eu tivesse que comprar um jogo, seria esse daí para ter. E as expansões são incríveis, né? Cada expansão é um jogo novo. O tamanho da expansão, do tamanho da caixa do jogo básico. É Exatamente. muito material, muito material. E de interessante, o que você pode falar pra gente assim a mais? Vamos Que você lá. achou? Interessante do Eldritch Horror, né? O Eldritch Horror ele tem uma mecânica de teste que é uma mecânica muito fluida. Basicamente, você vai rolar ali uma quantidade de dados de 6 lados, né? O famoso D6, que é igual ao atributo em questão que você vai estar testando, mais adicionais de dados de arma, aí se você estiver lutando ou algo do tipo. Você vai formar ali, né? O que nós chamamos no board game de sua reserva de dados ou pool de dados, né? E você vai rolar esses dados e você vai precisar de um número de sucessos que normalmente é estipulado pelo encontro ou pelo evento que você estiver enfrentando ali. O problema é que os sucessos são só o número 5 e o número 6, num dado de 6 faces. Então você pode ver aí que já não é muito fácil você conseguir sucesso. Essa mecânica, na minha opinião, é uma mecânica que é muito interessante porque ela é rápida, ela é fluida, né? Eu preciso fazer um teste, opa, eu tenho 3 de força, eu pego 3 dados, rolo, já consigo resolver ali rápido quanto eu tirei, passei no passeio, então o jogo anda, o jogo progride. Como ele é um jogo de imersão narrativa, se ele tiver a narrativa e ele tiver uma mecânica travada, cara, acaba ficando um porre, porque você lê todo o texto, tudo, e aí imagina para você resolver o que aconteceu ali, você precisa fazer 1 milhão de testes, marcar 1 milhão de coisas. Ele não. Ele resolve aquilo ali de uma forma prática e de uma forma simples. Outro ponto que, para mim, é muito válido, né? A gente já até tocou nele e que, na minha opinião, vai atrair muito a quantidade de expansão e a acessibilidade das expansões. Uma coisa é um jogo ter bastante expansão, né? E vamos supor a expansão ser tudo muito caro ou não ter no país, não ter no Brasil. O Eldritch Horror ele tem expansões de caixas grandes que são do tamanho da caixa do jogo e tem expansões menores que são caixas menores com preços obviamente menores. Então você acaba conseguindo aí fazer a coleção dele de uma forma mais tranquila e tendo de fácil acesso, porque está dentro do país. Você acaba conseguindo comprar ele fácil. E os anciões, para mim, os anciões são o terceiro ponto aí, que são muito interessantes no jogo, né? Cada ancião ele tem uma mecânica, ele tem os cultistas dele, ele tem um deck de eventos, como eu citei, que vai te direcionar para histórias diferentes, para modos de vencer diferente, para práticas diferentes daquele ancião. Então eu acho que você pega aí uma expansão que adiciona mais alguns anciões, então você acaba aí, como eu disse, tendo o jogo para perder de vista. Então o Eldritch Horror tem muito conteúdo interessante, mas esses 3 pontos aí para mim são os mais interessantes no jogo. A gente fala bastante, né, que tem as expansões aí para você adquirir, mas eu acho que não precisa ter desespero para querer uma expansão logo, porque dá para você jogar muito, né, o jogo básico por si só várias e várias vezes antes de comprar uma expansão. Porque a expansão adiciona no teu jogo lá e você acaba não aproveitando tudo, né, o que o básico te proporciona para você conhecer ali literalmente todo o seu jogo. Você vai sempre adicionando uma coisa a mais e é que nem você encher um prato de comida e não conseguir comer tudo. Exatamente, você usou um ponto aí que é perfeito. Eu passei por isso com o Zombicide, né? Eu tinha o Zombicide moderno e eu fui comprando as expansões dele aos poucos, então eu ia agregando as coisas aos poucos. E aí quando saiu o Zombicide Black Plague, eu já estava no hobby e eu comecei a ver aquele monte de expansão, eu fui lá, participei do financiamento coletivo, tipo, comprei tudo. Cara, a gente demorou
eu acho que umas 5, 6 partidas até ajustar o jogo numa dificuldade aceitável, porque a gente colocou tanta coisa no jogo que a gente não dava conta. Então a gente teve que tirar a carta, tirar conteúdo para poder ajustar o jogo. E o Eldritch Horror, como você bem colocou, a caixa base por si só, ela já tem muito jogo. Então realmente não precisa de pressa. Não é um jogo que eu tenho Eldritch Horror, eu preciso ter uma expansão. Não, você não precisa. Tem muito board game que é assim. O jogo... esse board game é legal, mas aquela expansão é essencial. Não é o caso do Eldritch Horror. Maravilha. Se tem uma coisa que eu gosto também no jogo do Eldritch Horror, além de tudo que você falou, é a quantidade de personagens e a individualidade de cada um. Que são personagens completamente distintos, com atributos diferentes, com capacidades de habilidade diferentes. Então, quando você vai jogar, você fica até em dúvida com qual personagem você vai jogar. E o mais incrível é que eles têm, né, um background para você começar. Então, você começa com alguém ali, você já conhece aquele personagem. Né? Qual é a história dele ali antes de entrar no jogo? Que personagens você acha mais legal aí, Alucard, que você poderia falar pra gente? Com certeza, né, os personagens do Eldritch Horror são aí, né, a cerejinha do bolo do jogo, né? Além, né, de ser personagens diferenciados, com várias capacidades diferentes, de terem a sua história, o jogo ele é tão bem construído na forma narrativa que até quando o personagem morre, ele tem uma história. Se você vai lá no corpo dele, você pode tentar salvar. E cada personagem tem uma história diferente quando ele morre. Tem ali coisas que você pode fazer. Então o jogo ele é tão bem construído nesse sentido que até o simples fato do personagem morrer ainda vai ter uma narrativa incluída ali. E falando um pouco dos personagens que eu mais gosto, né? O Eldritch Horror ele tem uma variedade enorme de personagens. Ele vai de músico, atriz... Tem aí personagem lutador de Kung Fu, tem o capitão do navio, tem político, tem o cara que é soldado. Ele vai ter aí uma grande gama realmente de personagens. Mas eu gosto de destacar a atriz. A personagem que ela tem como vocação, né, a atuação, ela tem uma habilidade muito legal que é trocar os atributos dela, usar os atributos dela. É como se ela usasse a capacidade dela de atuar para fazer determinadas coisas que ela não teria habilidade. Então ela consegue fazer essa substituição dos atributos, é uma mecânica muito interessante. Tem a japonesinha lá, que é a lutadora de Kung Fu. Eu esqueci o nome dela, mas eu gosto bastante dela também, porque a habilidade dela reflete a disciplina do Kung Fu, que é quando ela vai aumentar um atributo dela, ela pode aumentar aquele atributo 2 vezes. Em vez de ganhar 1 ponto no atributo, ela ganha 2 pontos no atributo, que reflete a capacidade da disciplina do Kung Fu ali. O Marujo não poderia ser diferente, né? Quando ele vai se deslocar por rotas marítimas, ele recebe bônus. Então são personagens aí, como você bem disse, você se sente jogando realmente com um lutador de Kung Fu, com uma atriz. No caso do músico, né, que a gente brinca que é o bardo da equipe, que ele acaba inspirando os jogadores que estão junto com ele, você acaba realmente se sentindo jogando com aquilo que o personagem propõe. Então, Eldritch Horror, mais uma vez, tira nota excelente aí nos personagens. É realmente um jogo que não pode faltar. É um jogo também que, como a gente já falou, tá em outras mídias, né? Os contos do Lovecraft são contos histórias aí que já está em domínio público, então você consegue encontrar em qualquer lugar, com diversas editoras, diversas traduções, então você consegue um acesso muito fácil a essas histórias, caso você queira complementar aí, né, o teu conhecimento sobre esse universo, se você começou pelo jogo e quer saber mais. Então você pode procurar em qualquer lugar que você encontra fácil, né, esses materiais, esses contos do Lovecraft, que são bem sinistros mesmo, né? Não é aquele terror sangrento, aquela coisa agora, é um terror mais psicológico, né? Cosmológico também. Então ele sempre tem essa coisa do, né, não é só o mundo, né? É o cosmo que envolve o mundo. Então é um universo muito bem criado.
é um universo que você vai se apaixonar, né? Se você gosta aí desse tipo de história, né? De literatura. Além de que você pode encontrar aí, como o Alucard falou, jogos, né? De PlayStation, de Xbox, ambientado no mundo do Lovecraft. Eu joguei um que, cara, infelizmente eu não vou me lembrar agora, mas eu adorei. Tem toda essa temática aí de um investigador, de você ter que ir colhendo pistas, você chegar numa ilha, e a ilha tem uma vila bem estranha, e tem aquela coisa passando por trás de que você começa a descobrir que tem um culto ali, e essas pistas do culto começam a te levar a algumas entidades, você até vê que existe aquele culto a Dagon, e aí no fim das contas você vai progredindo, né, até descobrir que o grande Cthulhu tá ali por trás de tudo, né? E tem aquele grande culto que quer invocar ele. E, inclusive, é uma pena que eu não lembro o nome, mas você também consegue escolher os caminhos que você vai tomar, né, com as decisões dentro do jogo. E até o final você também consegue escolher, né, se você vai pelo caminho que vai tentar impedir a invocação do Cthulhu ou se você vai tentar executar finalmente, né, o ritual para invocar ele. Então ele já também proporciona aí finais diferentes ao longo da sua jornada. Eu tô fazendo uma busca rápida aqui no nosso amigo Google para ver se eu acho o nome desse Call of Cthulhu. Ah, nossa, cara, como que eu sou idiota? É esse mesmo. Era uma coisa tão óbvia. Tô vendo aqui que eu tava... tem para PlayStation, tem para Xbox, acredito que seja esse. Sim, é esse mesmo, né? É esse mesmo. Você, como é um jogo de videogame, deve ter outro nome. Mas não, é Cthulhu. Você pode procurar, pode jogar. Ele não tem os gráficos assim excelentes, muito bom. É um gráfico ok, mas eu sempre vou pro lado da história. Então pode ser gráfico do Super Nintendo, que se tiver uma história boa, eu vou Com que certeza. vou. Gráfico também não é meu problema. Gráfico vai que vai. O Eldritch Horror, ele é um jogo que você também consegue jogar sozinho, né? Joga. Eldritch Horror você joga sozinho. Vou até pegar minha cola aqui, que ele tá aqui atrás, ó. De 1 a 8 jogadores. O Eldritch Horror é um dos poucos jogos que ultrapassa o limite de 6 jogadores aí. Você consegue jogar até com 8 jogadores. E eu já joguei ele solo e ele funciona muito bem solo também. Tá? É um jogo aí que, como eu falei, ele é completo se você for ter ele na sua coleção. Você consegue jogar ele sozinho, você consegue jogar ele em poucas pessoas, você consegue jogar ele em galera. Jogar em galera sempre é aquela coisa, né? Nem todo mundo tem o mesmo tempo de resposta, então você tem que ter um pouco de paciência, porque uns vai ser mais lento que os outros. Obviamente a partida vai se estender um pouco mais, mas há a possibilidade, dá para jogar na galera e ele flui muito bem jogando em galera também, tirando essa parte do tempo. Mas sim, joga solo muito bem. Se você quer um jogo com imersão narrativa que você pode aí jogar solo, recomendo fortemente o Eldritch Horror, que você não vai se arrepender. Antes da gente encerrar, eu acabei lembrando de um detalhe, eu acho que é muito válido falar, que é uma coisa que foi muito bem pensado ali pelos criadores e que bate, né, com o universo que o Lovecraft criou, né, do Mitos de Cthulhu, que é a magia, né? Usar a magia não é uma coisa banal, né? Tem um custo e é perigoso. Como que é isso? Exatamente, muito bem lembrado. Você lembrou da magia, eu lembrei que eu tinha que falar da sanidade, da insanidade e não falei. Vamos lá, vamos falar da magia primeiro. A magia, né, é aquela coisa de que ela tem um custo, ela tem um preço, né? Você não consegue simplesmente ali soltar a magia e usufruir do efeito dela e ponto final. As cartas de magia, elas ficam com o lado descritivo da magia virado para o jogador, né? O efeito que a magia faz. E toda vez que você faz a magia, você faz um teste. E dependendo do resultado do seu teste, você pode ter 3 possíveis efeitos aí. Um primeiro efeito é que você conseguiu fazer a magia e não houve grandes problemas, né? Você soltou a magia e ela funcionou.
O outro, você soltou a magia, mas ela teve um preço. Você pode perder vida, você pode perder sanidade. Dependendo aí da magia, você pode até morrer. Você pode perder a magia, isso vai variar aí muito de magia para magia. Ou se você for um cara sortudo e no formão de fossa igual eu, você consegue um efeito mais poderoso da magia. Ela acaba vindo mais amplificada. Se você fosse ganhar 2 de força, você ganha 4, por exemplo. Então realmente é uma mecânica muito bacana. Eu não lembrava disso, foi bom você ter lembrado. E é uma mecânica muito legal que não é só simplesmente conjurar uma magia. E a parte da insanidade, né, que eu disse que eu ia comentar, é que além do atributo físico, do dano físico que você recebe no jogo, você tem ali um atributo mental, que ele é medido aí por que o jogo chama de insanidade. Os monstros, eles causam um horror em você que vai afetar a sua mente. Então ali dependendo do inimigo que você estiver enfrentando, ou às vezes do encontro, pô, seria aquele encontro sinistro, e a hora que você vai ver, se você falhar no teste, você vai levar tanto de dano na insanidade. E aí se o cara chegar no limite de insanidade, ele bate a biela, ele fica louco. E o modo descritivo, como eu disse no começo, que tem um tipo de morte, né? Quando alguém morre tem uma historinha, a historinha muda se você morrer por morte física ou se você morrer ali por morte de insanidade, né? E às vezes falando de morrer, a galera, pô, mas morrer no jogo é foda, porque eu vou ficar fora do jogo. É por isso que eu falei que o Eldritch Horror ele precisa estar na coleção. Eldritch Horror, você morreu, você pega outro personagem, entra no meio da partida e continua jogando. Não tem essa de ficar esperando o jogo acabar, porque é o saco. Imagina, você morrer, você... Pô, tem que esperar todo mundo. Não, você já pega outro personagem imediatamente, entra no jogo e o jogo, vida que segue, continua jogando. Então, Eldritch Horror é aí sensacional mesmo. Excelente. Então, ó, esse foi a nossa dica, né, de jogo, mais aí puxado pro lado narrativo, que conta história e que você consegue se envolver e tomar decisões, e as decisões que você toma influencia na sua jornada. Eldritch Horror, então, é uma dica que você precisa ter na sua coleção, ainda mais se você é fã do Cthulhu, do cenário aí do mundo do Lovecraft, e se você gosta também dos livros, né, dos jogos digitais, você consegue ampliar a tua experiência aí. Então, mais uma vez, Alucard, obrigado aí para você dar essa aula pra gente aí de jogo de tabuleiro, que envolve essa questão narrativa que a gente gosta. Falo para vocês aí não se esquecerem, né, aqui do Telegram, de ir lá se inscrever no canal do Alucard, no Matilha Board Game, para ficar sabendo de mais jogos, de mais novidades. O Alucard está sempre trazendo jogo novo aí, ele só traz jogo que praticamente você precisa de tudo, não tem jogo ruim, né? Ele só traz a cereja do bolo. Então você se prepara aí para ficar envolvido com vários jogos que você vai querer ter e que você vai se divertir aí. É só seguir lá o Matilha Board Game, que você vai ficar por dentro de tudo. Todas as informações que você precisa saber tá aqui na descrição do áudio. Você pode mandar recado, perguntas para ele, ou para mim também aqui, que a gente vai respondendo e tirando suas dúvidas, né? A gente quer que vocês estejam aí interagindo com a gente, dando seu feedback, principalmente para a gente saber se a gente deve continuar fazendo, né? Esses tipos de vídeo com essas dicas, agregando aí um pouco um no universo do outro. Exatamente, eu que agradeço aí novamente pelo convite, né? É sempre bom unir, né, esses dois hobbies, né, essas duas paixões, né, elas estão totalmente ligadas, como você falou no começo do vídeo, né, não tem aonde não esteja, né, a narrativa, não tem aonde não esteja a história, né, é necessário num filme, é necessário numa série, é necessário num jogo de videogame, é necessário no board game, não é diferente. Então estão juntos, andam juntos, caminham juntos, né? Tá saindo board games baseados em histórias em quadrinho, então, cara, não tem como, né? Eles andam de mão dada, isso é uma verdade. Eu agradeço aí pela oportunidade de estar trazendo um pouco, né, do tema narrativo dentro dos board games. Obrigado ao pessoal do Telegram aí, né, por estar
dando prestígio pra gente, por estar ouvindo e principalmente aí por estar prestigiando o Rafa. Eu tenho certeza que vocês estão aprendendo muito com ele aí no canal do Telegram. A galera da Matilha, muito obrigado novamente aí por você estar assistindo a gente. Não esquece de deixar no comentário, comenta aí, nós queremos um feedback de vocês, né? É um projeto novo que nós estamos começando e com certeza o feedback é muito importante. O link do canal do Telegram do Rafa vai estar na descrição do vídeo aí também. Se inscreve lá, você vai conseguir absorver bastante conteúdo bom para lá. Sei que tem uma galera aí que curte o RPG que está no canal, você vai agregar muito na sua mesa, você vai agregar muito para o seu grupo, com toda a certeza. Beleza, galera? A Alucard vai se despedindo aqui, então não esquece de deixar no comentário, porque nós temos planos aí para trazer mais jogos para vocês. Aquele abraço e até a próxima. Falou!